Muito bom dia, alegria estar aqui mais uma vez, compartilhar com você a palavra de Deus. Esse foi um ano diferenciado, porque nós resolvemos, e eu diria, ousamos ter como tema de referência para nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, nada mais, nada menos do que a cruz. E vocês lembram que nós passamos o ano todo falando, e o nosso tema foi conforme a cruz. Conforme a cruz gerou uma dezena, uma quantidade grande de mensagens, e mensagens que foram densas e que nos confrontaram profundamente, inclusive resultaram num CD, conforme a cruz, que você já conhece. Ainda dentro deste ano de 2017, nós fomos motivados pela comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, né, que aconteceu agora no final de outubro. Nós acabamos motivados por isso, estudando também as 5 solas. As 5 solas que gerou também algumas mensagens, vocês lembram, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus glória. E com isso nós quisemos, né, que ficasse claro e tudo aquilo que é a base do que a igreja crê, olhando para a cruz, olhando para aquilo que os pontos principais da reforma. Olhando para a cruz, queremos, revendo aquilo que vimos, a cruz é instrumento de morte, que não permite nada além de uma entrega incondicional. Cruz não é um adorno para a gente pendurar no pescoço. Cruz é instrumento de morte, que quem entende o que é o Evangelho, acaba entendendo também que a entrega que nos é esperado quando pensamos na cruz, é uma entrega completa. Olhando para as 5 solas da reforma, vemos que elas representam também uma postura radical, porque é só Cristo, só a palavra, só as Escrituras, só a fé, só a graça. Uma postura radical que faz o cristianismo um movimento revolucionário e extremista, eu diria, que simplesmente não negocia valores. O cristianismo não negocia valores, ou é ou não é, ou você vai ou não vai, ou é céu ou inferno, né? E aí nós chegamos nesse último domingo, antes das comemorações do Natal. Não é o último domingo do ano, mas é o último domingo quase que antes das comemorações, né, de fim de ano, quando vamos ter aí as cantatas, as apresentações. Nós chegamos neste último domingo com um objetivo: arrematar tudo que ouvimos em 2017 e trazendo alguns pontos importantes que fazem parte do nosso DNA, que fazem parte do DNA da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Nós somos uma igreja local com características bem definidas, que nos distinguem de algumas outras igrejas, naturalmente, assim como nós nos distinguimos uns dos outros. E nós chegamos então, neste dia, para falar daquilo que nós estamos denominando de marca registrada. A marca registrada da Igreja Batista Memorial. Características que fazem parte de quem somos, não é? Onde que nós pautamos aquilo que fazemos, aquilo que queremos ser como igreja local. Porque eu quero lembrar isso. Igreja não é onde você vai. Igreja é quem você é. E eu gostaria muito de repassar essa questão da nossa identidade. Assim como passamos as bases da nossa fé, gostaria de repassar essa questão da nossa identidade,
talvez esse seja um sermão que a gente deva pregar uma vez por ano, para lembrar quem é que nós somos, o que nós queremos ser como igreja. As bases são aquelas bases da palavra, mas qual é a nossa característica como igreja cristã, local, inserida no contexto onde estamos? E o texto que eu quero ler é um texto extremamente conhecido, é o texto de Atos 2, 42 a 47, que você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar na tela. Diz assim, Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 a 47. Olhar mais uma vez para essa igreja, enquanto releio mais uma vez esse texto tão conhecido, me traz um bem-estar. Eu não sei com vocês, mas quando eu olho para esse texto e leio esse texto, eu sinto um bem-estar, eu sinto uma coisa que me conforta, não é? Um bem-estar reconfortante, porque essa igreja é a igreja original, é o modelo original de tudo aquilo que nós conhecemos hoje como igreja, porque dela saíram todas as outras. Ela representava, no contexto onde estava inserida, e para mim representa até hoje, o frescor do Evangelho. Esta igreja representa a renovação que o Evangelho traz e pode proporcionar para uma pessoa. Uma igreja sem vícios, sem tradições nocivas. Uma igreja ainda ingênua, eu diria, poderosa, penetrante na sociedade. A linha dorsal da primeira igreja, porque esta é a primeira igreja, de verdade, esta é a verdadeira, primeira igreja. A linha dorsal da primeira igreja é exemplificada pelo confronto natural que o Evangelho representa. Então, aquilo que aquela igreja tinha como característica principal era um confronto natural que o Evangelho de Jesus representa. Muito bem descrito por Lucas, quando cita o efeito que ela teve quando se espalhou nos primeiros anos de vida, e ele diz lá em Atos 17,6 que esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Lucas cita isso. Ele diz, olha, esse povo diferente, que está gerando um alvoroço, chegou por aqui, lá no contexto onde eles estavam, em Tessalônica. E é interessante pensar que isso era uma coisa natural da igreja. A igreja tinha essa força, não é? E o que ela era confrontava naturalmente aquilo que os outros eram à sua volta. Uma outra tradução para esse texto diz, olha, esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. O Evangelho vivido em sua totalidade gera um desconforto com o mundo. Não encaixa, pois sua maneira de viver, o seu estilo de vida não se encaixa com a proposta do mundo de forma alguma. Então o Evangelho vivido naturalmente, ele vai ser um confronto com tudo aquilo que é vivido à nossa volta. Essa linha dorsal da igreja, esse cerne, ou essa maneira de ser, se apresenta de 3 facetas que não por acaso são a base e o modelo para o nosso próprio jeito de ser. Eu digo isso da igreja primitiva porque essa é a nossa tentativa.
Essa é a nossa luta, essa é a nossa oração, esse é o nosso trabalho, para que esse seja o nosso jeito. E existem 3 pontos que mostram esse nosso jeitão de ser, eu diria. 3 pontos que, identificados com a igreja primitiva, mostram a nossa marca registrada. E aí eu começo a analisar o reconhecimento do pecado que a igreja inicial teve. Essa necessidade de mudança, reconhecimento de caminhos tortos. E aí, quando Pedro prega o primeiro sermão ali no início, e o povo ouve aquilo que ele, escuta aquilo que ele disse, e ele diz, bom, mas Pedro, então o que a gente vai fazer? E ele vem e diz, olha, a primeira coisa que ele falou, ele não falou, olha, venha para os nossos cultos então, a partir de agora, porque estamos começando uma igreja, vai ser no endereço tal. Não, ele disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. O evangelho começando com arrependimento, com reconhecimento do erro, com reconhecimento de caminhos errados. E é daí que vem o nosso proibido, pessoas perfeitas. Eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Depois você olha para a igreja e vê relacionamentos afetuosos e atraentes, tendo como base o amor e o relacionamento daquele povo que atraía os de fora. Daí vem o nosso gente que gosta de gente, Igreja 3G. E aí você olha para a simplicidade da vida daquelas pessoas e pela maneira como eles reconheciam que tudo girava em torno do que Deus queria. Eles viviam sempre pensando, o que é que Deus quer? Por que vamos fazer o que fazemos? É porque Deus quer isso. Isso aqui não tem nada a ver com os meus interesses. O que eu faço deve ter a intenção certa e fazer sentido no contexto para o qual fui criado. Então, intencionalidade, aquilo que nós dizemos aqui, fazemos tudo com intenção. Tudo voltado para Deus. Então esses são os 3 pontos que pretendemos seja a nossa marca registrada. Eu quero repetir os 3. Aqui é proibido pessoas perfeitas. PPP. Aqui nós pretendemos ser uma igreja de gente que gosta de gente. Igreja 3G. E queremos viver com intencionalidade. Queremos que tudo aquilo que fazemos seja pensado. E por que fazemos? O que fazemos? Por que dizemos? Por que estamos fazendo o que fazemos? Então eu queria discorrer um pouquinho desse nosso jeitão, para relembrar você quem você é, quem nós somos como igreja. Eu não estou falando da Igreja Batista Memorial de São Paulo, que tem CNPJ. Estou falando de você, membro desta igreja. Igreja não é para onde a gente vai. Igreja é quem a gente é. Então, primeiro ponto, proibido pessoas perfeitas. A igreja, esta comunidade, deveria ser o lugar mais seguro do mundo, onde deveríamos trazer as nossas angústias, onde deveríamos compartilhar a nossa vida de forma transparente, completamente livre, e juntos deixar tudo aos pés da cruz. Esse devia ser um lugar seguro, onde você diz quem você realmente é, o que você está experimentando, e a partir daí colocar isso aos pés da cruz. A igreja deveria ser uma comunidade terapêutica, ser uma comunidade onde o repartir a vida, o abrir o coração, o carregar as cargas uns dos outros, o chorar e dar suporte uns aos outros, o ser amigo e olhar com paciência uns para com os outros, o repartir a alegria, o dividir a bênção, fosse alguma coisa comum, usual, natural. Você já deve ter ouvido falar um programa que nós temos aqui conosco, que funciona todas as quartas-feiras, que é o programa Celebrando a Restauração.
Se você nunca ouviu, você pode vir aqui nas quartas-feiras e participar. É um programa sério de crescimento espiritual, ideal para qualquer pessoa. E eu vou dar uma palhinha. O Celebrando tem 8 princípios. E eu só vou falar de 5, rapidinho, para que você depois venha aqui e descubra os outros 3. 5 princípios, os 8 princípios, e eu vou falar de 5, porque eu quero destacar o 5º, são esses. Primeiro, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Admito que não sou Deus e que não mando em nada. Primeiro princípio. Segundo princípio, eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Todos nós estamos em recuperação, todos nós temos as nossas dificuldades e lutas, e ninguém está livre de permitir que Deus trabalhe. Terceiro ponto, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo, ou seja, me submeto a Ele. 4, unilateralmente e abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Esse é o 4º princípio. E o 5º, que é o que eu quero destacar, uma palavra, é esse. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. E a palavra que eu quero destacar aí é esse submeter-se. Submeto-me. O que significa submeter-se? Submeter-se é tornar-se dependente, subordinar-se, ser dominado, render-se. Se você quer conhecer os outros 3 princípios que ainda estão faltando, venha nos Celebrando na próxima quarta. Por que eu destaquei a palavra submeter-se? Porque ao me submeter, eu reconheço que essa submissão é dirigida a alguém superior, e em nosso caso, esse ser superior é Deus. Quem acha que é perfeito, olha bem isso, quem acha que é perfeito, quem acha que não erra, quem acha que não precisa de ninguém, quem acha que não faz nada errado, que está acima da média, eu digo para você, pessoas que acham isso têm muita dificuldade na vida, porque acaba não se submetendo a Deus, pois se coloca acima de Deus, mesmo que o seu discurso diga que não. A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas perfeitas não deveriam entrar, não poderiam entrar. Pessoas com a pretensão de perfeição acabam se tornando empecilho para a graça de Deus, que opera no ambiente da fraqueza. Diz Paulo, a minha graça, diz ali no contexto, a minha graça te basta, Deus falando para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza, no reconhecimento de que você não pode nada, no reconhecimento da sua imperfeição. Aí, esse é o ambiente ideal para a graça de Deus atuar. Esse tipo de pretensão, de alguém achar que é perfeito, esse tipo de perfeição cega as pessoas e leva as pessoas a andar por caminhos de insanidade, fazendo coisas ou dizendo coisas reprováveis. Achar que é perfeito pode levar você para longe de Deus e não vai deixar você experimentar a alegria de verdade. E o Salmo 51 é a sua lição de casa. Vá para casa e leia o Salmo 51. E o resumo do Salmo 51 é esse. Olha o que Davi disse: sou falho, o meu erro ofende a Deus, eu preciso de misericórdia de Deus, me perdoe e me purifique, muda a minha vida, devolve a minha alegria.
Esse é o resumo do Salmo 51. Então saiba você, que quer fazer parte desta comunidade, que aqui não há espaço para pessoas perfeitas. Por quê? Porque pessoas perfeitas não dão oportunidade para Deus trabalhar em suas vidas. Então, proibido pessoas perfeitas. O outro ponto que eu quero destacar, que faz parte do nosso jeitão, nosso jeito de ser como igreja, é o gente que gosta de gente. Igreja 3G. Houve um tempo, na história da igreja brasileira, que era muito comum se afirmar, dos púlpitos inclusive, que a gente só precisava de Deus, não precisava de mais nada. Falávamos isso como se esta postura de dizer que a gente só precisa de Deus, alegrasse o coração de Deus e pudesse trazer consolo aos pobres mortais que sofriam de solidão mesmo tendo Deus por perto. Um erro grosseiro, gente. Deus nunca disse isso. Deus não planejou isso. Deus colocou em nossa formação essa carência pelo outro. Deus na criação nos colocou na dependência. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos concebidos, projetados dessa maneira. Precisamos de amigos, precisamos das pessoas, precisamos de um amigo íntimo para toda a vida, que é o seu cônjuge. É o cônjuge que você tem no casamento. E não deixe isso soar como heresia, mas Deus vai ser completo em nós por meio de outra pessoa. Conseguem perceber isso? Deus, ele se torna completo em nós quando nós temos outras pessoas, e isso começa com o cônjuge. O homem Adão se encontrava diariamente com Deus. Todos os dias, no fim da tarde, Deus o visitava. Mas um dia Deus olhou para Adão e falou: ele está sozinho, vou fazer uma companheira para ele. Porque ele olha para mim, olha para os animais, mas não tem ninguém que lhe corresponda. E Deus deu para ele uma companheira. É isso. Vou dar um exemplo com o que a gente pode fazer. A igreja 3G começa dentro do seu coração. A igreja 3G começa aqui, ó, não começa no outro. Porque nós temos essa tendência de achar que é o outro que tem que ser uma pessoa que gosta de mim. Não. A igreja 3G começa no seu coração. E o exemplo é, só tem um jeito de um time fazer um gol. Um time de futebol. Só tem um jeito desse time fazer um gol. Sabe qual é? É chutando a bola na direção do gol. Se você não chutar nenhuma vez a bola na direção do gol, não vai sair gol. A chance de você fazer um gol sem chutar a bola lá no gol do adversário é 0. Então, se você está vivendo na solidão, se você está vivendo isolado, se você não tem pessoas próximas a você, comece a se entregar para alguém que também está só. Esse deveria ser o lugar de se dar, de se entregar. Esse é o espírito da igreja, um lugar de entrega. Então, pessoas que estão sozinhas deveriam tomar a iniciativa de ter pessoas à sua volta. A chance de você permanecer só, se não procurar alguém, é muito grande. Num lugar onde todas as pessoas se dão, sabe o que acontece? Todos recebem. Em vez de esperar amigos, faça amizades. Seja amigo de alguém. Eu vou entrar lá naquela igreja e vou sentar. Vamos ver quem vai vir falar comigo. Aí você fica lá. Aí o cara do seu lado, tímido, entrou aqui e falou assim: vou entrar nessa igreja. Vamos ver quem vai falar comigo. Aí ficam os dois, um do lado do outro, esperando. Sabe o que vai acontecer? Se você não chutar no gol, não vai ter gol.
Em vez de esperar amigos, faça amizades e seja amigo. Igreja 3G não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Igreja 3G não tem a ver com receber, tem a ver com dar. Foi isso que Jesus ensinou o tempo todo com a sua vida. Ele deu completamente, ele se esvaziou completamente, ele se importou completamente, ele se entregou completamente. Jesus não estava com o pé na terra e outro no céu. Ah, mas eu sou muito tímido, pastor. Se você não chutar no gol, não vai ter gol. Precisamos de dedicação nesse tipo de entrega, na doação de quem somos para outras pessoas. Precisamos nos interessar em cuidar das pessoas. Uma igreja onde todos cuidam, todos são cuidados. Muitos acreditam que o único capaz de cuidar da igreja é o pastor, ou são os pastores. Isso é um engano teológico grave. Pensar que só os pastores podem orar uns pelos outros, visitar, aconselhar, cuidar, isso é um engano. É tarefa pastoral, sim, fazer isso. Mas os pastores, por mais pastores que a gente tenha, a gente não consegue dar conta de quase 4.000 pessoas. Como é que a gente resolve isso? Eu não preciso nem ler a Bíblia para perceber que 10, 15 pastores não conseguem cuidar de 4.000 pessoas. É só você fazer um pouquinho de conta. Fora isso, nós aprendemos na palavra que o sacerdócio é parte da essência de ser cristão. O cristianismo é um sacerdócio, não tem sacerdotes. O cristianismo é um sacerdócio, não tem sacerdotes. Olha o que a palavra de Deus diz: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados e por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e seu Pai. Você em Cristo é um sacerdote e tem um sacerdócio. Apresente-se como solução de cuidado, de apoio, de amizade. Apresente-se como opção de ajuda. Se todos cuidarem uns dos outros, todos serão cuidados. Dedique-se a isso. Era isso que acontecia na igreja em Jerusalém. A preocupação com o cuidado era geral. Isso é que é a igreja 3G, quando nós falamos aqui. Uma igreja onde seus membros entendem que devem cuidar uns dos outros. Terceira parte, eu disse, proibido pessoas perfeitas. Essa é uma característica nossa. Segundo, igreja 3G, gente que gosta de gente. E a terceira é intencionalidade. Intencionalidade. Olho para Jesus, olho para a igreja primitiva, me acompanhe aqui, porque isso é importante. Eu olho para Jesus e olho para a igreja primitiva e eu não consigo ver nenhum deles, nem a igreja, nem Jesus, fazendo coisas por fazer, falando coisas por falar. Não existe uma só palavra solta de Jesus. Não existe nenhuma palavra solta de Jesus sem uma intenção clara de alcançar alguém, de amar alguém, de ajudar alguém, de salvar alguém, de curar uma pessoa, de orientar um discípulo ou alguém do povo, de trazer dignidade para alguém. Jesus não dizia palavras por dizer. Ele tinha a intenção em cada palavra. Ele tinha uma intenção de honrar a Deus e ajudar aquela pessoa, com cada palavra dita. Não existia nada solto na igreja inicial, na primeira igreja, lá em Jerusalém. A igreja andava suprindo as necessidades mútuas e se tornando simpática à sociedade. De cabeça pensada eles faziam isso. É assim que devemos ser como igreja. Nós temos uma missão, uma visão, temos valores, temos estratégias, e essas coisas não são palavras para encher papel e enfeitar o site da igreja. Nós sonhamos e almejamos com uma igreja ou com pessoas
que ao saírem deste grande encontro, que é dominical, que tem às vezes nas quartas, nos celebrando, sejam igreja aonde estão inseridos, se tornem referência por onde andarem. É por isso que a nossa visão afirma: queremos ser referência da presença de Deus na cidade. Por quê? Com qual intenção? Com que pensamento? Por quê? Porque queremos conduzir pessoas a um compromisso pessoal com Cristo. Queremos viver em torno disso, e esta é a nossa missão. Ser referência para que pessoas, a partir de nós, possam entender o que é viver com Deus. Então, vamos nos envolver nesse mundo apenas com essa expectativa de sermos crentes vitrine. Você não está no mundo para construir a sua vida. Você não está no mundo para ser aquela pessoa importante lá naquele trabalho. Você não está no mundo para ser um empresário. Você não está no mundo para ser uma dona de casa. Você não está no mundo para ser mãe, pai. Você está no mundo para ser uma vitrine de Deus, para que você seja uma referência e viva intencionalmente, porque as pessoas vão olhar para você e a partir de você vão descobrir como é se relacionar com Deus. Crentes vitrines, os nossos cultos, as nossas programações, os nossos projetos têm essa perspectiva, tem uma intenção por trás. Tentamos fazer tudo isso com excelência, cumprindo horários, numa linguagem acessível, dentro de uma lógica que faça sentido, para que o Espírito Santo trabalhe com liberdade. Por quê? Porque excelência, honra a Deus e inspira pessoas. Então vamos ter, por exemplo, o Projeto Mateus, falamos disso aqui. Que ideia é essa? Projeto Mateus é uma coisa pensada, é uma estratégia intencional de evangelismo relacional, onde você é um missionário. Intencionalmente oramos por pessoas, oramos pelos amigos, porque não queremos vê-los longe de Deus, porque não queremos viver essa vida de forma a perdê-la e sermos infrutíferos. Então, vamos orar pelos nossos amigos, ter a intenção de viver correto, para que elas vivam na dependência de Deus. O exemplo que o Lincoln deu agora há pouco, lá no contexto do trabalho dele. É isso. Queremos ver essas pessoas sendo alcançadas. Isso não é programa da igreja, isso é vida da igreja. É viver intencionalmente. Pregamos sobre a cruz deste ano, porque isso nos leva mais perto de Deus. Não porque a gente não tinha mais o que falar. Vamos falar da cruz. Não. Qual é a maneira de a gente então levar a nossa igreja mais próximo de Deus? Intenção. Nós queremos falar de cruz. E aí fizemos CDs. Por que a gente fez CD? Fizemos CD porque é bonitinho vender. Não. Nós queremos firmar valores naquelas músicas que foram pregadas. As músicas têm a ver com aquilo que nós pregamos, para você firmar valor. Estamos vendendo o CD. Por quê? Para que ele sirva de ponte, para que você alcance alguém. Tem uma intenção por trás. Você está orando por alguém, dá um CD para ele. Vamos fazer um projeto de Natal, para servir de ponte, para as pessoas virem. Intencionalidade. Daqui a pouco nós vamos comprar uma outra propriedade. Aí fala, pastor, que é isso? Estou só jogando aqui. Por quê? Porque queremos ter uma lista maior de propriedades. Gente, para. Não, tudo isso aqui vai ficar. Se vamos ter... Qual é a ideia? Se vamos ter mais gente, vamos ter mais carros, onde vamos estacionar os carros daqui 5 anos? Não vai ter lugar para parar na rua mais. Então vamos ter que pensar antes. Intenção. Antecipar problemas. Colocar propósito em tudo.
A nossa marca registrada, PPP, Proibido Pessoas Perfeitas, Igreja 3G, Igreja de Gente que Gosta de Gente, intencionalidade. De novo, não é a instituição. A instituição com seu CNPJ não sai pelas ruas. Igreja é você, sou eu. Você vai para a rua e decide fazer o que fazer, a maneira como você vai viver. Você sai para a rua e decide parar em fila dupla aqui na frente ou não. Decide parar na vaga de deficiente ou de idoso, se você não é ainda idoso, ou não. Igreja é isso, é viver certo na rua. Igreja não é CNPJ. Igreja é fazer as coisas direito no trabalho, ser referência ali, é ser um bom empresário, um bom empregado, um bom vizinho, um bom pai, uma boa mãe. E não há nenhum mérito nisso, em ser bom, é o esperado ser bom. Igreja é honrar o seu cônjuge, ser gentil com as pessoas, usar a vida para influenciar alguém, isso é intenção, viver com intenção. Será você vivendo com a intenção de honrar a Deus o tempo todo, de servir instrumento dele, de dizer: Deus, eis-me aqui, na vida de qualquer pessoa. Quero ser 3G na vida dos meus irmãos, dos meus amigos na igreja. E com isso experimentar a alegria que Deus dá para nós. Porque tem uma alegria quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. E eu digo para você, como igreja, nós não podemos relaxar. A gente tem que ficar atento, ligado. Mexemos com vida e com morte, céu e inferno. Tudo aqui tem prazo de validade. Depois desta vida, vem a eternidade. E na hora que você passa para o outro lado, já era. Não tem mais o que fazer. Ou você entra no lugar certo, ou você entra no lugar errado. Por isso as pessoas que estão à nossa volta precisam de alguém vivendo de forma intencional do lado delas, para que elas possam se encontrar com Deus e passar para o outro lado e entrar para o lado certo. Não dá para relaxar. A igreja 3G é você vivendo para cuidar dos outros. A igreja que entende que é proibido pessoas perfeitas é você olhando no espelho. A igreja intencional é você vivendo com todo cuidado, fazendo com que a sua vida faça sentido no reino. Isso aí é a nossa marca registrada. Isso é a nossa marca registrada. E sabe mais? Você que é membro da igreja, que é nosso frequentador regular, é a nossa marca registrada. E eu espero que isso tenha entrado dentro de você mais uma vez. E você tenha relembrado esses conceitos. A igreja não é o programa. A igreja é você vivendo essas coisas, fazendo essas coisas, se importando dessa maneira. Amém? Senhor, estamos aqui para honrar o Teu nome. E nós queremos começar dizendo que entendemos que não há nenhuma mudança na minha vida se eu não reconhecer que eu devo mudar. Por isso, Deus, dá-nos a capacidade de entender que não somos perfeitos e que dependemos do Senhor. Da mesma forma, nos dê a possibilidade de olhar com simpatia para os nossos irmãos, amigos, e nos interessar em cuidar deles, sermos uma igreja que ama, que se entrega. Ajuda-nos também a vivermos atentos às nossas palavras, às nossas atitudes, quem somos, a maneira como testemunhamos, para que o Teu nome seja honrado e tudo que a gente faça tenha a intenção certa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.